Hoje a gente vai mergulhar numa análise bem diferente, quase um julgamento cósmico, para responder uma pergunta: onde é que a Mulher Maravilha se encaixaria no inferno de Dante? Pois é, a ideia é essa. Pegar uma heroína como a Mulher Maravilha e colocá-la no banco dos réus do inferno. Em qual dos 9 círculos ela iria parar? É um quebra-cabeça teológico que a gente vai tratar aqui como se fosse um verdadeiro caso judicial. Mas antes de ouvir qualquer acusação, a gente precisa entender as leis desse tribunal, né? Porque no inferno de Dante o que está em jogo não são só as ações, mas a natureza da alma. A coisa é bem mais profunda. Então, basicamente, Dante divide o pecado em 3 grandes categorias. A gente começa com a incontinência, que é não conseguir controlar os desejos, tipo gula, luxúria. Depois vem a violência, que já é a intenção clara de machucar. E no fundo do poço, a fraude, que é usar a inteligência para enganar de propósito o pior de todos. Ok, entendidas as regras? Vamos para a primeira acusação, e essa é pesada, hein, viu? A promotoria vai direto na jugular. A natureza guerreira da Diana, focando num ato bem específico de assassinato. E aqui está a prova principal da acusação, a arma do crime, digamos assim. As últimas palavras de Maxwell Lord para ela, ditas sob o efeito do laço da verdade, foram mate-me. Para a promotoria, parece um caso encerrado, né? Direto para o 7º círculo do inferno. E a punição lá não é brincadeira. Quem derramou sangue em vida, segundo Dante, é condenado a ferver num rio de sangue borbulhante pela eternidade. E ainda tem centauros de guarda para garantir que ninguém escape. Tenso! Só que aí a defesa entra em campo. E é aqui que o caso fica interessante de verdade. Quando a gente compara a Diana com quem realmente está no 7º círculo, a diferença fica gritante. Olha só o ponto-chave. A lei de Dante, que bebe muito na fonte de pensadores como Tomás de Aquino, separa bem as coisas. Uma coisa é matar por maldade, por ira, por ganância, como os tiranos que estão lá. Outra, bem diferente, é matar por necessidade, como o último recurso para proteger milhões de inocentes. E foi exatamente isso que a Diana fez. Ela não matou o Lorde por ódio. Beleza. Então a acusação de violência não se sustenta. Mas a promotoria não desiste. Eles partem para a segunda acusação, a fé dela. Será que adorar os deuses gregos não seria, aos olhos de Dante, uma forma de heresia? Mas calma, o que é heresia para Dante? É importante definir isso. Não é só acreditar em algo errado. Heresia, no contexto dele, é conhecer a verdade cristã e, mesmo assim, de forma teimosa, escolher negar essa verdade. É uma rejeição consciente. E aí a defesa tem um argumento muito forte. A Diana não pode ser herege porque, bem, ela nunca teve contato com o cristianismo para poder rejeitá-lo. Ela cresceu em Temícera, uma ilha isolada do mundo. A fé dela nos deuses gregos é a cultura dela, não uma escolha contra outra fé que ela nem conhecia. Bom, com as 2 acusações principais derrubadas, o tribunal se prepara para o veredito final. E a decisão não vem de um crime que a Diana cometeu, mas de um precedente. Um caso parecido que já está nos autos do próprio inferno. E a prova que define tudo é essa aqui, o caso de Pentesileia. O próprio Dante, ao escrever a Divina Comédia, colocou Pentesileia, que era a rainha das Amazonas, uma guerreira como a Diana, sabe onde? Justamente no 1º círculo do inferno, o limbo. E no direito existe um princípio que basicamente diz casos iguais, decisões iguais. Se a Pentesileia, uma guerreira amazona virtuosa, está no limbo, então a Diana, que tem o mesmo perfil, tem que ir para o mesmo lugar. O destino dela está selado por esse precedente. Então, no fim das contas, o crime dela não é uma ação, mas uma condição teológica. Como Virgílio explica, o problema é não ter o batismo, que, no sistema de Dante, é a porta de entrada da fé. Sem isso, não importa o quão virtuosa a pessoa seja, o paraíso é inacessível. Com o veredito dado, vamos à sentença. E é aí que a coisa fica diferente. A punição dela no limbo não tem nada a ver com dor física. O tormento é totalmente psicológico existencial. A pena é conhecida como poena damini, que em latim significa a pena da perda. A alma sabe que Deus existe, anseia por ele com todas as forças, mas tem a certeza absoluta de que nunca, jamais poderá alcançá-lo. É um desejo eterno e sem esperança. Mas veja bem, ela não estaria sofrendo num lugar sombrio. Pelo contrário. Ela viveria no Castelo Nobre, um lugar iluminado, quase um oásis dentro do inferno.
e a companhia dela seria a melhor possível. Outras guerreiras, os grandes poetas como Homero e Virgílio, os maiores filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles, heróis nobres. Seria uma eternidade de grandes conversas. E tem uma frase do próprio Virgílio no Inferno que resume essa condição de forma perfeita. Senza speme vivemo in desio, ou seja, sem esperança vivemos em desejo. É exatamente isso, um anseio constante que nunca, nunca vai ser satisfeito. E aí fica a grande ironia, a provocação final desse julgamento. Para uma heroína que é a personificação da esperança, da ação, da verdade, será que uma eternidade de contemplação passiva, sem poder agir e sem nenhuma esperança, não seria a punição mais cruel de todas? Fica aí a reflexão.